Antes de mais nada, bom dia a todos. Cumprimentando o senador Fernando Bezerra, em nome dele, eu gostaria de cumprimentar todos os outros senadores e deputados, membros dessa comissão e os demais participantes desse evento. A Agência Nacional, ela desde 2003, ela tem se antecipado na discussão das questões do São Francisco. O São Francisco, ele passou por momentos de crise em anos anteriores, o principal lá nos anos 2001, onde nós tivemos a época do racionamento, onde o reservatório Sobradinho chegou aos níveis mais baixos da sua história, no entorno de 5,5% do seu volume útil. E desde 2003, as condições meteorológicas, climatológicas que têm acontecido na região do São Francisco, principalmente nas suas cabeceiras no estado de Minas, na Bahia, levaram à decisão de que a vazão mínima que se devia liberar de Sobradinho até a Foz fosse reduzida para poupar água dos seus reservatórios. Então, no primeiro momento, a vazão mínima que se podia liberar obrigatoriamente era da ordem de 1.300 metros cúbicos por segundo. Esse número significava já um avanço em termos de acumulação, porque normalmente esse reservatório operado pelo sistema elétrico, ele solta muito mais que isso. Chega a soltar 1.800, 2.000 metros cúbicos por segundo. Então, no primeiro momento, se reduziu essa liberação de Sobradinho para os menores níveis do histórico que nós tínhamos até então, na ordem de 1.100 metros cúbicos por segundo. E então, desde 2003, que essa vazão vem sendo reduzida. Reduzir vazões, você mexe com toda uma infraestrutura existente e com as condições também naturais do rio. Não raro, setores se sentem prejudicados no sentido de colocar que a piscicultura teve prejuízo, que a navegação teve prejuízo, que as captações de água de algumas cidades também ficam comprometidas. Só para lembrar, no trecho que vai de Sobradinho até sua Foz, não só as cidades que margeiam o Rio São Francisco são abastecidas pelo mesmo. É preciso lembrar também que a cidade de Aracaju também é abastecida e tem sua captação no leito do São Francisco. Então, todo esse trabalho de redução, ele é feito com amplo acompanhamento, sejam dos órgãos gestores dos estados envolvidos, aí desde a Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, como os demais usuários da bacia, representados pelos seus entes que participam de eventos como esse, setor de navegação, setor de irrigação, setor de abastecimento e, principalmente, o Comitê de Bacia. Então, o Comitê de Bacia é um fórum também adequado para discussões dessas questões relativas a reduções de vazão. Então, nesse processo, ele é feito periodicamente reuniões no entorno de 40, 45 dias. Essas reuniões acontecem e deliberam pela continuidade dessa sistemática de redução da vazão mínima autorizada de 1.300 para 1.100. Só para ter ideia, para reduzir isso, previamente o IBAMA tem que autorizar a redução. Ou seja, primeiro há um ato do IBAMA, uma autorização especial, porque essa fixação desse valor de 1.300 metros cúbicos por segundo é uma fixação originária do licenciamento ambiental. Então, o IBAMA emite uma autorização especial para a redução dessa vazão e, posteriormente, a ANA faz a reunião, ouve todos os entes interessados e aprova uma resolução também autorizando a
esse rebaixamento de 1.300 para 1.100. O ano passado, 2013, 2014, permaneceu essa vazão de 1.100 metros cúbicos por segundo, que ela é uma vazão que dificulta, em muitos casos, alguns setores usuários. Mas os principais usuários da bacia são atendidos com essa vazão, no sentido de eles continuam tendo a capacidade de captar as águas do Rio São Francisco. No ano de 2014, final, início de 2015, se viu que a situação hidrológica tinha piorado para 2014 para 2015 e que aquele valor de 1.100 metros cúbicos por segundo que se praticava, ele não estava mais adequado ao momento que vivíamos. Então, foi feita uma ampla discussão para a redução desses 1.100 metros cúbicos por segundo para 1.000 e depois para 900 metros cúbicos por segundo, que é o valor que atualmente estamos praticando. Quando é feito isso, o ente responsável pelo acompanhamento, porque a barragem de Sobradinho é administrada pela CHESF, ele é responsável por percorrer o rio e elaborar relatórios mensais sobre a situação. Nesses relatórios, ele coloca todos os problemas que identifica. E também ele recebe e repassa para a agência informações a respeito de usuários que colocam seus posicionamentos. Um dos usuários que colocou o seu posicionamento foi o Serviço de Abastecimento d'Água de Aracaju, que disse que no trecho a jusante ele não estaria em condição de suportar reduções adicionais àquelas dos 900 metros cúbicos por segundo. Então, nós temos então um primeiro entrave, que a nossa legislação coloca que o abastecimento humano, em qualquer situação, é prioritário. Então, não se pode pensar em atuar em reduções de vazões que levem a sistemas como o sistema de abastecimento de Aracaju a enfrentar dificuldades no atendimento à população. Esse é o principal que eu coloco. Mas os outros existem, no lado de Alagoas, lá tem sistemas lá do Pão de Açúcar e outros sistemas que podem, eventualmente, também apresentar alguma dificuldade adicional. Afora, claro, os irrigantes que também se beneficiam do rio no trecho. Então, o que eu coloco é que problemas na captação também existem a jusante. Embora a quantidade de água, 800 metros cúbicos, 900 metros cúbicos por segundo, seja suficiente para atender quantitativamente qualquer um dos usuários, mas em função de forma de captação, canais de aproximação, níveis, tem uma certa dificuldade. Então, é uma situação que eu já coloco, que não é feita sem essa análise meticulosa para ver se nenhum abastecimento pode ficar inabilitado por conta dessa redução. No lado de Três Marias... Joaquim, só desculpa interromper, mas é importante. Na realidade, não falta água a jusante. Não. Nós temos 900 metros cúbicos por segundo, inclusive, se a transposição tivesse pronta, você poderia captar a água do Rio São Francisco, porque a demanda da transposição é 27 metros cúbicos por segundo. Todas as captações de São Francisco a jusante, de Sobradinho até a Foz, eu não tenho aqui o número de cor, mas não deve chegar a 70 metros cúbicos por segundo, deve ser em torno de 100 metros cúbicos por segundo. Portanto, não falta água. O que falta são estruturas para captar a água. Quando se fala que Aracaju pode estar com o seu sistema de captação d'água comprometido, é por causa do nível. Então, a pergunta é, dá para fazer obras emergenciais em Aracaju para captar a água? Quanto é que custa isso? Porque nós não podemos aceitar também de que não tem como tirar, digamos, o sistema atual se for reduzida
a defluência de Sobradinho para 800. Quanto é que custa para poder adaptar o sistema de captação de Aracaju? Então, essa conta foi feita, tem estudos para isso, porque acho que nós estamos aqui num momento crítico, que nós temos que analisar todas as alternativas. Tudo bem que a empresa de água de Aracaju esteja dizendo que não dá para captar abaixo de 900 metros cúbicos por segundo, mas custaria quanto para adaptar, para botar um flutuante lá no Baixo São Francisco e levar água para Aracaju? Daria para fazer esse investimento em 30 dias? Presidente, o senhor permite que eu complemente a sua pergunta? Pois não. E comparar esse custo com o custo de se parar a produção de alimentos e os empregos dos outros lados. Então, na mesma linha que você está falando, nós temos que fazer comparações, né? Quanto custa fazer isso e quanto custa não fazer. Quando falei inicialmente, eu coloquei que tudo poderia ser feito e pensado a partir de uma alteração do licenciamento ambiental. As empresas que operam a Jusante, elas também sabem que tem um licenciamento ambiental que hoje é uma autorização especial do IBAMA de 900 metros cúbicos por segundo. Então, qualquer uma medida de redução passa necessariamente por uma fase anterior, que é um pedido do Ministério, no sentido de que a Chesf é a responsável por isso. A Chesf entrar com um pedido no IBAMA de alteração do licenciamento ambiental da Chesf, que os 800 metros cúbicos por segundo não existe no licenciamento ambiental da Chesf hoje. A autorização hoje da Chesf é de 900 metros cúbicos por segundo, dado através de uma autorização especial do IBAMA. Então, tem um ponto que é anterior a tudo isso que está discutindo, que é a licenciamento ambiental, que mas não é o IBAMA competência... sabe que nós estamos diante de uma situação de emergência. Certo. O propósito dessa audiência é para saber se as instituições federais estão todas alinhadas, para saber que esta é uma situação de emergência, não vai ser o condicionamento de uma licença ambiental que poderá inviabilizar todo um arranjo produtivo. Então, eu acho que o governo federal, que o Ministério da Integração, a presidência da República tem que estar sabendo do que é que está acontecendo. Porque daqui a 30 dias a gente já não tem mais alternativa nenhuma, a não ser assistir o desastre. Nós estamos aqui para evitar o desastre. Então, não pode ser o condicionamento de uma licença que possa nos tirar uma alternativa que seja viável, sem prejudicar o abastecimento humano, que é prioridade definida por lei, mas também não colocar na debacle um dos principais arranjos produtivos construídos no Nordeste nos últimos 50 anos. Nós estamos diante dessa decisão. Então, eu acho que é importante que o Ministério da Integração, que a Codevasf e que a ANA, todos que estão próximos a essa questão, falem com todas as letras para que as providências possam ser tomadas, porque a legislação permite, sim, uma decisão excepcional, em caráter de emergência, por parte da presidência, por parte do ministro, por parte de quem seja responsável para tomar a decisão. Nós não podemos achar que estamos vivendo num cenário onde temos que nos conformar ao que está dito pela legislação, num cenário de tranquilidade, num cenário de que a gente possa aguardar digamos assim, esses atendimentos, né? Eu sei que eu estou interrompendo, não gostaria de ser de forma nenhuma, digamos assim, deselegante com o doutor Joaquim, mas eu vou oferecer a palavra à intervenção do senador Douglas Sintra, mas depois devolver para que o doutor Joaquim possa avançar no seu raciocínio e poder concluir aqui a sua manifestação e a gente entrar na fase das perguntas. Douglas. Presidente, dizer ao doutor Joaquim que nós estamos aqui exatamente para isso, para entender quais são as dificuldades e entendendo que a legislação é feita para o bem do ser humano, e quando ele fala da prioridade do abastecimento humano, é prioridade no bem-estar, e o abastecimento de água também tem que contar com abastecimento de recursos financeiros para o homem se alimentar. Então, tudo está integrado, a gente não pode ter uma visão única de vazão ou só de água na torneira,
mas também de pensar como chega o dinheiro no bolso e como a economia funciona. Então, só dizer isso e nos colocamos à disposição para que nós possamos, aquilo que não for da alçada da ANA, o senhor trazer, para que a gente possa, na medida das nossas possibilidades aí, interferir para consertar. Contamos com o apoio do senhor para isso. Bom, então, na sequência do raciocínio, quer dizer, o momento importante é que existe um ator que não está presente nessa mesa, que é o ator que faz o primeiro documento que possibilita os estudos adicionais para a redução de vazão, que é essa autorização especial. Hoje, a autorização especial que foi dada só é de 900 metros cúbicos segundo. Não existe pedido de ninguém ao IBAMA alterando esse valor. Então, deixar claro o papel de cada um no processo. A Agência Nacional, ela sempre tem se pautado para analisar todos os pleitos que chegam a ela, certo? Então, se chegar esse pleito autorizado ambientalmente por conta de outras questões legais que são afetas ao processo, não tem por que a agência não examinar, como sempre fez em qualquer situação. Indo agora um pouco para a questão de Três Marias. Três Marias, o ano passado e esse ano, ele também enfrentou graves problemas de abastecimento d'água. Os níveis do reservatório chegaram praticamente a zero. Foi necessária uma intervenção muito forte no sentido de baixar a vazão que era liberada de Três Marias, de sorte a garantir um outro projeto de irrigação da Codevasf, chamado Jaíba, um grande projeto também de irrigação, e toda aquela população que fica entre Três Marias e o Lago de Sobradinho. Então, um trabalho grande foi feito, o sistema se recuperou, chegou ao nível que está hoje, no entorno de 20% da sua capacidade, e ele agora começa uma fase de deplecionamento provocado por esse aumento que começou 300, 400, 500, e qual é o problema maior? É que Três Marias, diferentemente do reservatório de Sobradinho, ele não pode utilizar volume morto. O que é que não pode utilizar volume morto? Quando chega no nível do zero dele, ele não tem dispositivos que permitam a liberação de água abaixo desse nível. Então, para ele, o zero é um limite que deixa o sistema de jusante na condição de ele só poder liberar a pequena água que está chegando naquele dia e não mais poder liberar deplecionando o reservatório. Esse é um ponto importante que diferencia o reservatório de Sobradinho. Por que isso? Porque Sobradinho, para o atendimento a jusante de Sobradinho, ele dispõe de equipamentos eletromecânicos que garantem você poder operar, inclusive, abaixo da cota do volume morto. Então, há uma diferença entre os dois, que precisa ser esclarecido por todos. Quer dizer, um reservatório não dispõe e o outro dispõe. Então, isso dá uma segurança para quem? Para os usuários que ficam a jusante de Sobradinho, que, eventualmente, se o reservatório chegar a níveis baixos, pode ser apropriado uma parte do volume morto para atendimento e garantia dos usos prioritários que ficam a jusante. Então, essa é uma diferença importante. Então, a agência, ela trabalha de maneira participativa, ouvindo todos os interessados. Há esse pleito efetivo de tentar equacionar dentro de um equilíbrio para a bacia. Nessa missão, nós, como coloquei antes, nós tentamos ouvir todos os interesses da bacia, seja os interesses de montante, seja os interesses de jusante, que esse é um processo legítimo, mas que é de conflito. Quem fica a montante quer que guarde água no seu reservatório. Quem fica a jusante quer que seja liberada água para atendimentos. Mas isso corre um risco. E o risco não é só do reservatório de Três Marias, é todos aqueles usuários que ficam entre o reservatório de Três Marias e a entrada do Lago de Sobradinho. Então, senador, a agência está em condições de dialogar
e discutir com todos os interessados que tenham propostas de como equacionar. Nós entendemos que também que o tempo dessas coisas tem o time que é certo, quer dizer, não adianta chegar e postergar reuniões, postergar discussões, porque o tempo passa, tá certo? Então, do mesmo jeito que leva tempo para a água de Sobradinho chegar na Foz, leva tempo de Três Marias também chegar até Sobradinho. Então, há que discutir esses tempos. Propostas que podem surgir, por exemplo, já que o tempo também, essa água leva 30 dias, o que é que significa? Também você pode fechar o reservatório 30 dias antes. Se o tempo de chegada da água vai ser 30 dias, que vai dar em janeiro, então já estou fechando hoje. Então, coisas que podem ser discutidas, quer dizer, podem ser discutidas dentro de um ambiente mais amplo, contando que, de novo, esses atores estejam presentes. Seja respeitado o licenciamento ambiental, seja respeitada a prioridade pelos usos para o abastecimento humano em todas as situações e os demais usos sejam respeitados nos seus direitos que foram dados pelas outorgas vigentes no órgão. Então, essas eram minhas palavras iniciais. A agência sempre está aberta ao diálogo, não fique preocupado, que não me sinto pressionado por esse tipo de coisa. Eu, como pernambucano, eu discuti um pouco questões como a transposição, e eu sempre dizia, na época da transposição, digo, olha, não me apertem, porque eu sou pernambucano, e pernambucano é o doador e receptor desse projeto. Então, não me aperte, porque tanto a parte de Minas, como a parte da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, tá certo? Tem meu apoio integral para equacionamento de uma situação complexa, mas tem que ser visto dentro do seu contexto mais amplo.